quero abrir aqui. Meu nome é Fábio Henriques, eu sou ator, não sou psicólogo, embora o nosso tema tenha a ver com o ego. E esse material eu vou salvar ele no YouTube. Quero dizer que isso aqui faz parte de uma trajetória, de um pensamento, de um caminho que eu pretendo que gere ainda muita coisa boa para todos nós, oficinas, enfim, é uma trajetória de pensamento sobre como que o teatro e a espiritualidade podem caminhar paralelamente, podem caminhar juntas. Bom, eu estou chamando esse momento, desse pensamento, dessa forma de olhar tanto para a arte quanto para a espiritualidade, de quarentena consciente. Nós estamos em quarentena, hoje é dia 6 de maio de 2020, por conta de uma pandemia. Estamos agora todos tendo que olhar para dentro, tendo que nos resguardarmos, e quero dar início com essa live de hoje a uma série de lives justamente sobre essa questão do autoconhecimento, da autodescoberta e da transformação interna. Bom, a questão da trajetória, né? Ela é extremamente importante para o que a gente vai falar aqui. O assunto da live é ego, o conceito de ego na vida, na arte, né, e nos sistemas espirituais. Como eu disse, eu não sou psicólogo, então quando eu coloco vida, entenda o pensamento sobre o ego nas mais diversas e variadas formas. Eu aqui escolhi duas delas, que dizem respeito à psicanálise, né? Então, uma delas é a visão do Freud, a outra a visão do Jung. Escolhi também dois artistas para exemplificar essa questão da trajetória do ser em direção ao autoconhecimento, à descoberta pessoal. E escolhi também dois sistemas espirituais, a Cabala e o budismo. E todas essas atividades, elas de alguma maneira estão ligadas à questão do ego, da autodescoberta e do trabalho pessoal. Avisa que se alguém tiver pergunta, pode fazer. Se alguém tiver, eu quero agradecer antes de tudo aos mestres, antes de tudo a todas as figuras que me impulsionaram no sentido de encontrar esse caminho, tanto na arte quanto na espiritualidade. Quero agradecer também a Caroline, minha companheira, que está aqui me ajudando, porque se vocês tiverem perguntas, eu vou responder essas perguntas no final da live. Quero agradecer a Luana Carvalho também, que me ajudou com a arte da live. Muito obrigado, Luana. Enfim, e essa questão da gratidão, né? Entendam os mestres como todos aqueles que evocam em nós a nossa essência. Então, não necessariamente esses mestres foram pessoas ligadas à espiritualidade ou à psicanálise, mas foram pessoas que evocaram em mim a minha essência, evocaram em mim o melhor de mim. E parte desse objetivo e dessa live aqui, desse começo dessa série de pensamento e troca com vocês aqui, tem a ver com essa ideia, com a ideia da trajetória. A trajetória de cada um em direção ao seu caminho, ao seu propósito, ao que nós viemos fazer aqui nessa vida. E como nós podemos contribuir e evocar em mais e mais pessoas por aí o melhor delas,
a essência delas. É isso que eu quero trazer, quero evocar, acender uma chama, quero estimular a trajetória pessoal de cada um de vocês que estiverem assistindo aqui agora. É claro que todos em algum momento param para pensar em si mesmo, principalmente num momento como esse de quarentena, mas é sempre bom lembrar, né? Então, assumo para mim esse papel. Bom, esse é o objetivo da live de hoje, né? Evocar em nós essa essência. O tema, como eu já disse, o conceito de ego na vida, na arte e nos sistemas espirituais. Bom, eu vou começar pelos tópicos que eu trouxe pra gente. Bom, então assim, começando por todas as figuras que falaram sobre a personalidade, sobre a persona, sobre o ego, sobre o eu, né? Freud, né? Sigmund Freud, esse cara, esse judeu que nasceu na República Tcheca, ele médico, um pai da psicanálise, um cara que na sua trajetória, e aí todos esses homens não se preocuparam em voltar atrás, em fazer rupturas com o seu pensamento, em romper com tudo aquilo que já haviam pensado, e não é nada disso, agora é de outra maneira. Muitos grandes homens na humanidade que deixaram algum legado apresentaram essa ideia da trajetória, do caminho, como algo mais importante do que o resultado, mais importante ser feliz do que ter razão, mais importante estar em risco e em pensamento do que ter uma resposta direta, fazer boas perguntas. Todos esses homens estiveram muito ligados a essa atitude, né? E Freud, né, ele vai falar sobre o ego, assim, o eu como um pobre coitado que tem que dar conta de vários senhores. Eu acho essa ideia interessantíssima, porque aquela imagem típica, né, da pessoa, um diabinho de um lado, um anjinho do outro. De alguma maneira, essa imagem pode estar bem explícita em Freud quando ele fala do id, né? O id, a psique, a personalidade, para ele, era formada por essas três figuras: o id, o ego e o superego, né? O id seria o mais primitivo em nós. O id, o bebê, por exemplo, ele é completamente id, né? Ele é uma profusão de desejos, e isso vai aparecer mais lá na frente nos sistemas espirituais. A gente deseja saciar os nossos prazeres, né? Então, o id, o bebezinho seria esse completo primitivo id de saciar os desejos e os prazeres, e o prazer sexual, o prazer, enfim. E desse id, o bebê, num determinado momento, começa a se dar conta e a se perceber separado do mundo. E aí, quando nasce essa ideia de separação nele, emerge desse id um eu, um ego, quando ele se vê separado do mundo. Bom, depois, por punição e recompensa, você faz alguma coisa errada, seus pais te punem, você faz alguma coisa certa, eles te dão recompensa, os pais se tornam um modelo, e por volta dos 5 ou 6 anos de idade, por identificação com esses pais, nasce uma figura chamada de superego. E esse superego é o que tem em nós de o ideal. Assim como o id, esse superego não tem a racionalidade. Ele faz o papel dele, sem se preocupar com nada, mas ele é a moral e o ideal, o superego, né?
que é composto de consciência e ego ideal. Consciência é o que você não deve fazer, ideal, aquilo que você deve fazer. E essa figura que é um juiz, né, o superego, fica ali do lado desse ego, coitado, que está gerindo essa relação entre esses dois senhores poderosos, que é o impulso, as pulsões do id, e esse superego, o ideal, né? Nascido da punição e da recompensa, do modelo dos pais, enfim. E esse ego fica no meio disso, tendo que lidar com essas duas figuras e o mundo, uma terceira figura. O mundo, o superego, o id e ele. O equilíbrio disso tudo seria a terapêutica freudiana, que é completamente incrível. Tudo isso que eu estou narrando aqui eu não sou contra. Acho que os psicólogos freudianos têm um papel fundamental e podem ajudar muitas pessoas através desse pensamento. Bom, vem Jung, né? Raven Spinardi falou manipulação. Manipulação. Vou chegar lá. Jung, um psiquiatra suíço, psicoterapeuta, também mais um homem das trajetórias, mais um homem que não se preocupou em criar rupturas, em fazer boas perguntas, em voltar atrás em tudo que tinha escrito, em repensar-se, em se reconhecer no mundo. Ou seja, nunca me parece que esses homens estão sempre muito aliando o seu fazer ao que é urgente para eles, né? Bom, aí para o Jung já tem uma diferença grande de Freud na questão da libido e da ideia da sexualidade. A libido para o Jung já é uma potência de vida, já é um olhar um pouquinho diferente bem diferente do Freud. O ego é o gestor da consciência. Então, consciência é o que está sob a luz da consciência, né? É o que você sabe que é. É o que você sabe que você é. Porque tem tudo que você não sabe que você é também. Eu estou aqui falando para vocês, estou consciente do que estou dizendo, mas pode ser que vocês estejam vendo em mim muitas outras coisas que eu não estou consciente delas. Coisas que estão vindo e que vêm de um inconsciente pessoal, que vem de um inconsciente pessoal que ele vai chamar de um reservatório do material que uma vez foi consciente, mas que foi esquecido ou suprimido por ser pouco relevante, desagradável ou doloroso. E aí a gente chega, né, Jung fala muito sobre os arquétipos, sobre o inconsciente coletivo. O ego para ele é um dos primeiros complexos que o ser humano tem que lidar, né? E complexos são núcleos de energias que vão para milhares de lados diferentes, distintos. Então tem uma questão dentro do Jung muito clara de luz e sombra. O que está sobre a luz da consciência e o que está à sombra. A sombra seria mais um arquétipo do Jung, né? E aí, esse arquétipo da sombra, ele, na terapêutica junguiana, é necessário que você acesse o conteúdo dessas sombras, porque as sombras elas são mais identificadas em momentos de projeção. Quando você, por exemplo, algo que te incomoda, que incomoda muitíssimo alguém, provavelmente pode ter ali uma projeção da sua sombra. Algo sobre você mesmo que foi, naquele reservatório, pouco relevante, desagradável ou doloroso.
E aí você esconde até mesmo da sua consciência, esconde de si mesmo. Então, esse material da sombra acaba sendo projetado no mundo. Um caso bem claro para exemplificar são as pessoas que têm problemas com homossexuais. Por exemplo, alguém que seja que não aceite alguém que goste de uma pessoa do mesmo sexo e que queira violentar aquela pessoa ou sei lá, causar qualquer mal àquela figura, ou matar, ou acabar com aquela figura, provavelmente aquilo é uma projeção de uma sombra que está guardada nessa pessoa, que sente esse incômodo, muito profundamente, está pressionando por estresse essa figura. E aí, num determinado momento, pode ser muito perigoso se a gente não acessa nossas questões sombrias, pode ser muito perigoso a sombra obliterar a consciência, a pessoa ser completamente tomada por aquilo que ela escondia. Né? Nesse caso, a pessoa que odeia o homossexual provavelmente tem aquela sombra, aquela sensação dentro dela, não sabe como lidar com aquilo, projeta em alguém e acaba causando muitas dores, muitos problemas no mundo. Bom, então a terapêutica junguiana é acessar essas sombras. A ideia de julgamento em Jung também é uma ideia muito diferente do que até eu mesmo imaginava, né? Em Jung, julgar pode ser positivo, você julgar para você saber selecionar as coisas. O que você não deve ficar fazendo é sentenciar, né? Então o dogmatismo, por exemplo, para o Jung é algo muito ruim. É importante que a pessoa seja tolerante com as diferenças. Então, a terapêutica junguiana, outra proposta aqui que eu deixo maravilhosa como um exercício, enfim, para quem precisar disso, encontrar nesse caminho uma coisa especial, vá por aí. É maravilhoso esse tipo de pensamento. É claro que quem vos fala aqui, eu, Fábio, acredito na reencarnação. Tenho uma relação com a espiritualidade desde a infância, principalmente pelas práticas afro-ameríndias, logo na infância, e depois, mais tarde, fui buscando meu caminho em muitas pesquisas, muita meditação, enfim, mas sempre a ideia reencarnacionista foi importante para mim. Então, até aqui, né, até mesmo em Jung, ele não vai estar falando da reencarnação como na espiritualidade. Ele vai falar do inconsciente coletivo, vai falar de outras coisas que podem nos remeter a uma sopa cosmogônica da humanidade, esse inconsciente coletivo onde estamos banhados, e que isso vai até lá, os homens das cavernas, enfim. Mas aí entram os sistemas espirituais. Eu escolhi 2 sistemas espirituais reencarnacionistas, né? Há questionamentos sobre isso com relação à Cabala, mas de onde eu aprendi e estudei, era reencarnacionista sim. Então, no caso da Cabala, esse nosso sistema espiritual também lida com o ego. A Cabala é uma tecnologia para a alma. Foi assim que me foi apresentado. Agradeço muito aos meus professores. Maíra Graber, uma grande mestra, minha amiga querida, me ensinou muito sobre Cabala. A Cabala tem 5.000 anos, mais de 5.000 anos. Teria começado com Abraão, né? A astrologia cabalística. O primeiro livro teria sido foi o livro da formação, e esse conhecimento da Cabala chega até nós por causa do Zohar, aquele conjunto de livros, tá vendo? Quase uma enciclopédia, imenso lá, é o Zohar. O Zohar tem 2.000 anos, mais ou menos. Rabi Shimon Bar Yochai foi quem escreveu,
E ali dentro daquele livro tem coisas incríveis, como por exemplo, há 2000 anos atrás, antes de Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, está escrito naquele livro que a Terra é redonda, gira em torno do Sol, enfim, dá para imaginar. Isso dentro daquela época, 2000 anos atrás, dentro de um livro. Não podia ser apresentado para todo mundo, porque você morreria se você falasse essas coisas. Freud era judeu, provavelmente estudou e teve acesso ao Zohar. Muitos homens na ciência estudaram o Zohar. Mas o Zohar, o que nos interessa aqui falar sobre a Cabala é com relação ao trabalho com o ego. Esse é o nosso tema. E em hebraico, né, a palavra Satã não é um homenzinho de chifrinho com rabinho e tridente, não. A palavra Satã em hebraico significa adversário. Adversário no jogo da vida. E esse é o nosso amigo ego no olhar cabalístico. Os cabalistas dizem que o ego é o nosso adversário no jogo da vida. E aí, a partir disso, alguns axiomas, algumas questões muito importantes são levantadas pelos tzadiks, pelos cabalistas, que são, né, por exemplo, nunca se fazer de vítima. Você é criador da sua realidade. Mente sobre a matéria. Assumir a responsabilidade ao invés de culpa. Assumir a responsabilidade significa ser co-criador, criar a sua realidade todos os dias. A ideia de clipar, ou clipot no plural, seriam as cascas que impedem a nossa luz de brilhar exatamente como ela é. Então, para os cabalistas, o trabalho espiritual não é você colocar coisas em cima de você, colocar livros em cima de você, conhecimento, né? A ideia é você retirar as cascas que impedem a sua luz de brilhar. E por isso, tem muitas ferramentas cabalísticas para isso, para retirar essas cascas. E essas cascas nada mais são do que o nosso ego. E tem um exemplo que eu dou muitas vezes quando eu vou jogar tarô e aí a cabala vem muito forte no jogo. E aí o exemplo da moça que está trocando de roupa naquelas cabines de lojas femininas. Aí tem a cabine de 1 a 10, né? Aí a mulher está lá na cabine 1, você vai e puxa, aí ela faz... Ah! Aí vai para a segunda. Aí ela vai para a cabine 2, você puxa. E é como se fosse esse o nosso ego sendo descoberto em mais uma camada em direção à profundidade da nossa essência, que seria o elemento que significa, que simboliza para os cabalistas a natureza de Deus, seria no mundo físico a luz. Então lê-se luz, a essência divina. Então tudo que há de melhor nesse mundo, amor, plenitude, felicidade, harmonia. Então o que os cabalistas estão dizendo é que em essência nós somos felicidade, amor, plenitude, tudo que há de melhor no mundo, enfim. E aí você, tirando as cascas, você encontra com essa essência. Isso vai aparecer em muitos sistemas espirituais depois, mas tem essa fonte primária da Cabala, né, que todos estavam impedidos de aprender Cabala até pouco tempo atrás, 1970 e pouco, quando Rav Berg com a Karen Berg resolveram abrir para o mundo, ensinar para quem quisesse aprender. Mas antes só homens com mais de 40 anos, rabinos, podiam estudar Cabala. Enfim, esses conhecimentos acabaram sendo transmitidos, passados, e vários sistemas espirituais absorveram isso. Então, quando eu falo esses axiomas, essas questões presentes na Cabala,
Provavelmente vocês vão falar, eu já sabia disso. Porque isso é ancestral. Isso é muito antigo. Né? E Jung provavelmente estudou Cabala também. Bom, só para não deixar passar uma anotação minha, o pão da vergonha é uma outra coisa que os cabalistas, mais um outro ensinamento, que o pão da vergonha seria um desequilíbrio no dar e no receber. Você dar demais sem que a pessoa mereça ou receber demais sem merecimento. Então veja só, eu estava falando sobre sermos desejo, isso está muito presente na Cabala há muito tempo, né? Então, o desejo de receber somente para si mesmo, no caso do trabalho espiritual na Cabala, nesse sistema, para o ego, deve ser transformado por desejo de receber somente para si mesmo, desejo de receber sim, mas para compartilhar com os outros. Essa é a grande transformação na Cabala, como caminho, né? Aí eu queria levantar também uma coisa aqui que eu esqueci, que o Jung, quando fala da libido, se aproxima muito, para mim, da ideia de axé, de aueto, ou no sistema africano, né? no conhecimento africano, por exemplo, a mãe Beata de Iemanjá, ela estava dando uma entrevista uma vez, eu achei tão bonito, ela estava dando a entrevista e aí um gato fez no cio, assim, ao longe, ela parou tudo que estava falando, aí falou assim, axé. Então essa ideia de um gradiente de energia da vida poderosa que está presente em todos nós, pode ser próximo da ideia da libido, no caso lá do nosso amigo Jung. Né? Queria só lembrar desse detalhe. Flávio perguntou o que você entende por desejo. Bom, em cada uma desses sistemas que eu estou apresentando aqui, a ideia de desejo vai se apresentar de uma maneira diferente. Para mim, para mim somos feitos de desejo. Queremos receber. Precisamos receber alimento, receber luz divina. Nós somos desejo. O que eu acho que é o trabalho espiritual rumo à nossa essência mais luminosa e em direção à felicidade, por exemplo, que é o próximo tópico, é transformar esse desejo em desejo de receber, mas para compartilhar com as outras pessoas. Ou seja, deixar de ser um desejo egoístico e se tornar um desejo por felicidade. Porque para que todos sejam felizes, todos os seres sencientes, todos os viventes sejam felizes. E eu fazer com que a minha existência não impeça o desejo de felicidade do outro. Para mim é mais ou menos por aí. Aí continuando, só porque para eu conseguir passar por todos os tópicos, o budismo, por exemplo, que é o outro sistema espiritual que eu escolhi falar pra gente, aí já entra a questão da felicidade, do ser feliz. Nesses tópicos aqui, no caso da Cabala, por exemplo, nossa essência luminosa divina é a felicidade. No budismo também, mas no budismo o anseio pela felicidade e a libertação dos nossos venenos mentais e da nossa negatividade que nos impedem de ser feliz a grande questão para Siddhartha Gautama, para o Buda, né? Então, Dalai Lama uma vez iniciou o livro dele falando assim: todo ser senciente quer a felicidade
e não quer dor e sofrimento. Eu vou repetir. Todo ser senciente, todo ser vivente, todo ser que sente, todo ser senciente quer a felicidade e não quer dor e sofrimento. Essa verdade, esse ponto é um ponto crucial no budismo, né? E é um ponto crucial para mim, no meu caminho. Siddhartha Gautama foi um príncipe na Índia que só conhecia beleza, riqueza, maravilhas. O seu reino era só de gente linda, maravilhosa. Não tinha doença, ninguém via doença, ninguém via gente morrendo, nem velho. A pessoa mais velha eram os pais dele. Enfim, Siddhartha um dia não consegue suportar sua ânsia, seu desejo de conhecimento e de saber o que tem fora dos muros do castelo. E aí ele sai e, inevitavelmente, no meio do povo, por mais que o pai dele tivesse tentado privá-lo de ver essa imagem, ele acabou vendo 3 imagens fundamentais na vida dele, que foi uma pessoa doente, uma pessoa velha e um ritual de cremação, uma pessoa morta. Esses 3 impactos na vida do Siddhartha transformaram ele para sempre. Ele já tinha por volta de 30 anos, já tinha filho, ia se tornar o rei e abandonou tudo depois desse impacto, depois do conhecimento da velhice, da doença e da morte, e saiu como um asceta yogi, causando dores ao próprio corpo. Tudo aquilo que os yogis fazem mesmo, comem muito pouco, comem 1 grão de arroz por semana, meditam horas, fazem perfurações no corpo, andam. O fakir, né, que é aquela figura que deita em camas de prego, passa por cima de brasas. Enfim, ele tentou se encontrar a iluminação através do ascetismo e dessa busca exagerada pela essência, né? E aí um dia ele entende, vendo uma balsa passar no rio onde ele estava, perto da árvore onde ele estava, uma balsa passando, e um professor de citra ensinando o aluno a seguinte coisa: você não deve esticar a corda demais a ponto que ela arrebente, e nem deixar tão frouxa a ponto que ela não soe. E aí ele entende o caminho do meio. E aí ele vai em direção à iluminação e consegue se iluminar. Isso causa um rebuliço nas pessoas que já seguiam ele, porque ele já tinha se tornado um mestre yogi muito adiantado. Mas ele mesmo assim vai em direção à iluminação, resolve voltar a comer, ajeitar os cabelos, também não é tão exagerado assim, e entende que na verdade existe um caminho na mente muito maior para a gente alcançar essa tal iluminação, essa felicidade. E aí ele encontra as 4 ele verbaliza, depois que se ilumina, as 4 nobres verdades. Verdade número 1, o sofrimento existe. Verdade número 2, se ele existe, ele tem causa. Verdade número 3, tendo causa, eu posso conhecer as causas do sofrimento. Verdade número 4, e aí ele tem um caminho para a resolução do sofrimento. E aí, nessas 4 nobres verdades, a número 4 é o que ele chama de caminho óctuplo. É o que ele chama de caminho óctuplo. E esse caminho óctuplo é o seguinte: caminho óctuplo porque são 8 passos hábeis para se alcançar a iluminação, ou o caminho do meio, né?
1. Entendimento hábil. 2. Pensamento hábil. 3. Fala hábil. E aí é muito interessante a fala hábil. Eu não vou me deter em todos aqui, porque é muita coisa, mas está tudo na internet, dá para pesquisar. A fala hábil, ele explica como falar a verdade e evitar conversa maldosa, linguajar rude, fofoca, pode nos avançar no caminho. Guardem a coisa de falar a verdade, porque eu vou chegar aí. Passo 4. A ação hábil. E aí vem aquela questão ética de abster-se de matar, e aí matar para comer, matar os animais, matar para comer, roubar, manter má conduta sexual, intoxicar-se. Passo 5, meio de vida hábil. Passo 6, o esforço hábil. No caso da meditação, o esforço hábil é muito importante, porque a ideia de não se apegar a nada, nem criar aversão a nada, é muito importante. E o esforço para se manter nesse caminho onde não tem nem apego, nem aversão, é um esforço. O esforço hábil é o caminho 6. O passo 7 do caminho é a atenção plena hábil, que um mestre chamado Thich Nhat Hanh tem um filme chamado Caminhe Comigo na Netflix, muito interessante, do Thich Nhat Hanh, que fala que é atenção plena pura. E o número 8 é a concentração hábil, tá? Que é a meditação propriamente dita, ele chega na meditação. Bom, esse é o caminho budista. O trabalho com o ego no budismo passa por esses lugares. E aí eu quero chegar na arte. E no caso da minha arte específica, eu sou ator, o teatro tem um grande homem, um homem muito importante, que é Grotowski, um diretor polaco do século XX, extremamente importante pra gente, um grande diretor de teatro. E eu quero aconselhar para vocês esse livro aqui, Palavras Praticadas, da Tatiana Mota Lima, professora da Unirio, nossa grande amiga, professora, uma mulher incrível, e ela é uma grande conhecedora de Grotowski. Enfim, Grotowski, esse diretor teatral do século XX, passou por muitas etapas, também mais um homem da trajetória, como esses grandes homens apresentados aqui. E dentro dessa trajetória dele no teatro, tem livros como Em Busca de um Teatro Pobre, e ele fala da ideia de teatro pobre, porque, em essência, se nós temos uma pessoa assistindo, uma pessoa fazendo com uma tanga, ou vestindo nada, nu, somente aí, nesse encontro, já pode acontecer o fenômeno teatral. E Grotowski fala, tem o Em Busca do Teatro Pobre, tem Para um Teatro Pobre, tem o Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski. São etapas do caminho desse homem, é muito complexo, é um trabalho imenso de vida inteira, que não dá não cabe aqui, né? Assim, é muita coisa. Mas o interessante, o que eu quero trazer aqui, é que esse homem também criou rupturas. E chegou num determinado momento da vida dele, ele rompeu inclusive com a arte, inclusive com a obra de arte, né? Então, a ruptura do Grotowski vem depois do Príncipe Constante, uma peça que ele dirigiu com um ator chamado Sislak no papel principal, e esse ator alcançou o que para o Grotowski era o que ele buscava na figura do ator. Lembrando que Grotowski dava profunda importância à figura do ator, né?
E aí o que ele alcança com Sislak, e o que ele alcança nessa peça, modifica ele drasticamente. Então ele rompe com o próprio teatro que ele vinha fazendo aqueles anos todos. Ele rompe com o teatro como um todo. E ele começa a não ver mais na obra de arte o que lhe interessava como caminho. E aí tem uma coisa interessante aqui. Nessa ruptura, ele vai falar de organicidade e ele chega numa parte que é uma fase que ele chama de parateatral. Ele não está mais preocupado com a questão da obra de arte em si. É fora do contexto da obra de arte. Então ele cria grupos de pesquisa e de linguagem provenientes desse teatro laboratório já dele, dessa pesquisa, e eles já não estão mais preocupados em se apresentar para uma plateia. E aí acontece um negócio muito interessante para mim como caminho. Quando ele fala de organicidade, ele fala do artificial e do orgânico. O artificial aqui se entende como qualquer técnica que eu tenha, o balé clássico, o karatê, o yoga, são reconhecíveis no movimento e no corpo da pessoa que a pratica. E isso é uma interpretação do mundo, né? Grotowski começou a se interessar pelos movimentos orgânicos que partiam de um lugar onde você não era de um lugar pré-interpretado. Vai ficar mais claro. O François Kahn, que é um ator dele, um ator francês que trabalhou com ele numa peça chamada Holiday e depois seguiu com ele nessas pesquisas dessa fase parateatral, o François Kahn vai falar de uma coisa muito interessante, que uma das últimas falas do Grotowski para ele foi que o teatro, para ele, estava mais próximo da ideia de jardinagem do que de engenharia. Olha que lindo isso. O jardineiro pode moldar o que ele quiser num jardim, mas aquilo é vivo. Aquilo está vivo. E o teatro é assim para ele. A artesania da jardinagem estava muito mais ligada ao teatro do que a engenharia, que tem que controlar todas as etapas do percurso. Captaram comigo isso aqui? Isso foi um conhecimento, uma coisa que acontece na mente de Grotowski como uma pérola, um resultado de anos de pesquisa do seu. A gente está falando de um dos maiores diretores do século XX, e as peças não eram ruins, não. Eram transformadoras. Então a relação dele com a apresentação da obra de arte, inclusive ele honrava tanto isso que as plateias foram ficando bem pequenininhas para assistir o trabalho dele. Bom, François Kahn, esse ator que enfim, está vivo, um cara incrível, que passou por muitas coisas com Grotowski, ele pode nos dizer, através da experiência dele, que essa fase parateatral do Grotowski gera pressupostos, estão embasadas em pressupostos que vinham até de antes, mas que, primeiro pressuposto para o trabalho com ele, é o trabalho do corpo. Tudo tem que ser corpo. E aí lê esse corpo, cabeça junto, tudo junto, mente. O corpo, para ele, era esse conjunto. E aí também, Flavinha, pulsões, desejos, né? Tudo o que o ser humano carrega em si, da sua infância, desse inconsciente coletivo, ou se você acredita na reencarnação de vidas passadas, seja lá o que for, todo esse arcabouço, esse planeta que é cada ser humano, né? Nessa etapa parateatral do Grotowski, chega num lugar de pressuposto 1, corpo, trabalho com corpo. Pressuposto 2, vê se isso lembra alguma coisa para vocês. Não mentir. Atenção plena. Essas palavras são do François Kahn, um ator, artista. Não é um homem da espiritualidade.
Quer dizer, não sei, né? Não conheço François Kahn, mas um ator. Atenção plena, estar consciente o tempo todo. E não o teatro ritual, nesse momento onde já não se apresentava mais e era apenas pesquisa, não tinha a ver com transe. Não tinha a ver com transe. Completamente consciente. E aí nasce o Teatro das Fontes. E aí Grotowski propõe para esse grupo de atores que estão ali com ele nessa pesquisa ficarem na natureza, numa fazenda, na Polônia, no meio da floresta, na natureza, sozinhos, 8 a 9 horas, sozinhos, buscando a seguinte questão: um movimento ou uma ação física, corpórea, com tudo que se compreende em corpo no entendimento de Grotowski, que não tivesse uma técnica reconhecível. Então esse é o caminho da organicidade proposto por Freud. E aí nós nascemos... Grotowski. Mas aí é interessante que a gente nasce e começa a receber dos nossos pais, aos 5, 6 anos, né, todo um modelo de vida com crenças, com percepções do mundo. Então a pedra é dura, a folha é verde, a água é cristalina, e isso é uma interpretação. É uma interpretação. E, na minha opinião, esse Teatro das Fontes e o que o François Kahn estava junto com Grotowski e o grupo deles buscando nesse momento era uma coisa que se aproxima muito do que os budistas vão falar sobre a dissolução do ego. Sobre essa questão aqui que a gente está trabalhando. No caso do budismo especificamente, você busca a dissolução do ego em direção à vacuidade. Não tem mais nem apego nem aversão. E aí esse ego se dissolve e você se ilumina, porque os venenos mentais e a negatividade vão juntos. Nesse caso aqui, Grotowski não negava nada, não negava nem as pulsões sexuais, não tinha uma moralidade, não tinha uma coisa dogmática, não. Mas ele estava propondo aos seus atores um profundo processo de autoconhecimento, um profundo processo de descoberta interior. E por que não fazermos isso? E aí eu falo para os meus amigos atores, leiam Palavras Praticadas, da Tatiana Mota Lima, se quiserem entender mais, mas o fato é que nós não podemos nos privar dessa trajetória do autoconhecimento. Não podemos nos privar de passar... Seja lá, eu apresentei algumas formas aqui de você lidar com o seu ego. Mas isso precisa ser feito. Eu estava ouvindo ontem o Márcio Libar falar que não dá para o cara representar o ciúme de Iago e não lidar com o seu próprio ciúme, né? Eu adoro a radicalidade do Márcio Libar, porque ele nos move para esse lugar aqui, né? Precisamos lidar com os nossos sentimentos. E aí aqui tem pessoas que fazem teatro, tem pessoas que não fazem. Esse exemplo aqui do Grotowski, para mim, é uma bênção que eu dou para vocês do mistério teatral, do trabalho teatral, que é extremamente precioso. E sobreviveremos a essa quarentena, mas a arte está muito dolorida, muito sofrida. Tem muita gente especial, preciosa, agora sofrendo por tudo isso que nós estamos passando aqui. Eu quero deixar também aqui um relato da importância do trabalho artístico, da importância da aliança de certos sistemas espirituais de conhecimento e formas de avançar para dentro desse mistério humano que nós somos. E que se a gente não faz isso com a gente, se a gente não busca, seja lá que nome você quiser dar, não precisa ser felicidade, mas integridade. Nós não viemos aqui para ser bonzinhos, viemos aqui para sermos íntegros. No mínimo, devemos buscar isso.
entender que quando estamos projetando nossas sombras, entender o que nossa infância fez com a gente, o que nossas crenças nos limitaram e como nós podemos dissolver crenças limitantes em direção a essa felicidade, para nós não criarmos relações tóxicas, para nós não desejarmos que a destruição do outro não pode ser um desejo de seja lá quem for. Todo ser senciente quer a felicidade e não quer dor e sofrimento. O Audrey botou uma pergunta aí. Eu vou... Você consegue escrever para mim, amor? Só um tempo. Eu vou tentar responder as perguntas aqui. Só para terminar, a Lígia Clark é um outro exemplo na arte de uma figura que foi para o selfie, né? Que foi para ela é neoconcretista, brasileira, mineira, de Belo Horizonte. A Lígia Clark começou a desenvolver tanto sua pesquisa e se aproxima para mim de Grotowski, se aproxima do François Kahn. A Lígia Clark foi pós-neoconcretismo para um lugar que ela chama de reestruturação do self. Você vê que a trajetória dessas pessoas, dessas grandes pessoas, acabam indo para um lugar de autodescoberta, né? E a Lígia Clark chega num momento em que ela não separa mais clínica, terapia e arte. E aí ela, das experiências sensoriais que as esculturas dela começaram a causar nas pessoas, ela vai para uma pesquisa sensorial e chega à terapia. E ela se autodenomina não artista, sendo que é uma artista maravilhosa, incrível, né? Entende? Quanta importância tem a trajetória da gente em direção a nós mesmos, a nossa melhor versão? Bom, eu vou tentar aqui agora responder perguntas. A Carol está me ajudando, acho que tem algumas perguntas aqui. E eu vou tentar falar um pouco antes que o nosso tempo se esgote. Sua mãe perguntou, como saber quando o ego está imperando? Minha mãe, mãezinha, te amo. Também te agradeço pela vida, por tudo. Mãe, o ego... Aí eu vou misturar todas essas referências numa coisa só, tá? No que eu penso. E eu sou atravessado por todas essas referências que eu coloquei aqui. Mas o ego se apresenta muito claramente quando julgamos. Quando nós julgamos o outro, quando nós sentenciamos o outro, dizemos fulano é tal coisa, e se aquele fulano te incomoda muito, provavelmente ali tem uma fatia do seu ego projetada naquela pessoa. E quando a gente julga, normalmente nós estamos dizendo com isso, eu estou preferindo ter razão do que ser feliz. E aí uma forma do seu ego aparece muito claramente. Você pode voltar para si mesmo, para a sua meditação, para o seu trabalho pessoal e reconhecer em si mesmo que característica é aquela que você viu no outro. Eu estou vendo um quadro torto aqui na minha sala. Eu poderia ter dito colorido, mas eu disse torto. Por que eu disse torto? Porque eu tenho torto dentro de mim. Senão eu teria dito outra coisa. Eu olho para mim, transformo esse torto e provavelmente aquele quadro vai se transformar também. Somente mudando dentro a gente muda fora. Essa é uma forma de olhar o ego. Outra forma de olhar o ego, muito claramente, é através dos sistemas espirituais, da terapia freudiana, junguiana, reichiana, seja lá qual for. Mas os sistemas espirituais também dão muitas ferramentas para o trabalho com o ego, e relacionamentos amorosos são muito bons. A pessoa que está do seu lado é um guru e pode te ajudar muito a se olhar. Ela segura um espelho para você. Então ela é especial para você. Ela não está ali à toa. O Audrey perguntou, Audrey Andrade, como dissolver o ego consciente, que você falou da consciência, né, enquanto ego, se o homem está preso às questões do inconsciente coletivo e individual?
Aí ele comenta, fantasmas de uma vida pregressa que nem nos pertence na sua grande parte. Ô Audrey, a questão da dissolução do ego, ela tem 2.600 anos. Essa questão tem a ver com o budismo, essa ideia de dissolver o ego. Isso tem muito mais a ver com o budismo, tá? A sua fala se aproxima muito mais da leitura psicanalítica da ideia de ego que eu apresentei aqui. Como eu disse, eu não sou psicólogo. Quero separar as coisas aqui. A forma como eu vejo, quer dizer, através do budismo, essa ideia de dissolução do ego, porque eu usei esse termo, está muito ligada à dissolução dos seus venenos mentais e do que te causa estresse. Então, e aí pode entrar sim nas questões pregressas, porque tudo que te causa estresse pode estar vindo de uma reação, às vezes até biológica, né? Existem estudiosos hoje, por exemplo, pessoas que falam sobre a biologia da crença. O Dr. Carlos Veiga, por exemplo, fala muito sobre 5 emoções, né? Raiva, tristeza, medo, alegria e que mais, meu amor? Nojo, asco, né? Essas 5 emoções estão no nosso inconsciente biológico e elas transformam, elas respondem, tentam dar soluções às nossas necessidades físicas. Então, se um desejo seu se torna tão forte que vira uma necessidade, como, por exemplo, quando nós estamos apaixonados e o outro, que era apenas um desejo, se transforma numa necessidade física, biológica, nascem os sintomas das doenças, porque aí se transforma o inconsciente biológico tentando te dar uma resposta, solucionar um problema. Isso é uma ideia do Carlos Veiga, por exemplo. Mas a dissolução do ego, os budistas podem explicar isso muito melhor. Mas acho que ele pergunta até para você. Sim. No meu caso, acho que a meditação, a tentativa de não me apegar a nada, de não criar aversão também, e aí no caso da aversão tem a ver com o julgamento, porque aí eu evidencio mais uma camada do meu ego. Meditar para conseguir tirar o estresse, aliviar, causar relaxamento na minha vida. Bom, para mim é mais ou menos por aí. E aí eu vou indo em direção a essa camada profunda essencial. Bom, alguma dúvida? Pergunta pra... Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se quiser, me manda que a Carol vai me ajudar aqui. Franciele, Franzinha, acho que você mandou um livro aí pra gente. Manda de novo, porque eu perdi aqui, para eu poder as pessoas lerem e eu repassar. E o livro que eu li sobre o budismo foi esse aqui, 8 Passos Atentos para a Felicidade. Que fala sobre o caminho óctuplo. Tem mais alguma? Não. Tem mais alguma pergunta aí? Não? Fala, dá um... Bom, para as pessoas. Então, queridos... Luciana Viacava. Audrey, querido, espero ter respondido aí sua pergunta. Fran, você mandou aí o livro pra gente? Ela não entrou. O filme da Netflix, Lu, Caminhe Comigo, do Thich Nhat Hanh, um monge vietnamita, um monge budista zen. Bom, então eu vou me despedir. Quero agradecer a todos que participaram dessa live aqui. Quero continuar fazendo esse trabalho. Vou tentar ser mais sucinto das próximas vezes,
para deixar a live na... o Audrey, muito obrigado pela resposta. Acho também que dissolver está no desapego, no julgar. Abraços. Sou um estagiário da Bia no Macunaíma. Oh, querido! Nossa, agora que eu reconheci. Audrey, que massa! Saudade, querido! Me ajudou tanto na peça, no Macunaíma. Agora que eu reconheci. Pela foto não dava pra ver. Luciana, Lúvia Cava, te amo, irmãzinha. Jade, um beijo. Amores, que esse espaço aqui seja um espaço de troca e acolhimento e transformação, que essa quarentena possa ser uma grande oportunidade da gente transformar, da gente se conhecer, da gente fazer esse caminho de trajetória pessoal em direção a essa nossa essência luminosa, feliz, amorosa, que a gente possa ser o mundo que a gente quer ver. E sentir amor, sentir amor, sentir amor. Tá bom? Porque amor é a base de tudo. Um beijo grande em todos. Muito obrigado por dedicarem um tempo. Um beijo pra Flavinha. E atenção aqui. Flavinha, minha amiga querida, amada. Obrigado por participar tão lindamente aqui. Saudade imensa. Enfim, vou tentar manter essa janela aqui de conexão nossa. Um beijo, mãezinha, te amo. Beijo, Rafa. Beijo. Muito amor para todos vocês. Boa noite. Obrigado.